algumas razões pelo qual as pessoas aceitam a Jesus Cristo e não permanecem firmes na denominação ao qual se renderam aos pés do Senhor. A primeira razão é a falta de discipulado, de acompanhamento e de orientação. Às vezes a pessoa se entrega, se rende, se converte e não tem um determinado acompanhamento. Falta o discipulado, falta as primeiras orientações, os primeiros ensinamentos, para que aquela pessoa vá se alimentando com leite e se firme a cada dia nos pés do Senhor, para assim, depois de um determinado tempo, ir recebendo um alimento mais sólido, uma comida mais fortalecida. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4, que aquele que observa o vento nunca semeará. Se nós estivermos dentro da nossa congregação e formos observar todo vento que soprar, todo vento que balançar, nós não vamos permanecer firme por muito tempo. Porque o próprio Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele diz que quem olha para o vento nunca terá a coragem de lançar semente. E quem lança semente certamente colherá. Eu entendo que muitas promessas são feitas de maneira errônea. Venha e você vai ficar rico. Venha e você vai receber a chave do seu carro. Venha e você vai conquistar o seu apartamento, a sua casa própria. Vai ter milhões na sua conta corrente. Essa é a segunda razão pela qual as pessoas não permanecem firmes. Porque vem com a motivação totalmente distorcida. Ah, mas já estou há 6 meses, 1 ano, não fiquei rico, vou pular fora. Queridos, a Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu e vai nos dar graça para perseverar e continuar. O Evangelho de Cristo, ele foi proclamado durante 3 anos e 6 meses no ministério terreno de Cristo, e assim vem sendo pregado durante centenas e centenas de anos, com vários intuitos, e o principal deles, ganhar almas para Jesus Cristo. Então a salvação da nossa alma tem que estar em primeiro lugar. Depois disso, o que vier é consequência. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Às vezes, porque alguém passou por você, não te cumprimentou, não te deu a paz do Senhor, isso te entristeceu, você resolveu sair da sua igreja. Você está ali para servir a Deus, ou está ali para ser paparicado, para ser abraçado, para ser cortejado? Nós aceitamos a Jesus, queridos, para servir a Ele como Salvador da nossa alma e como Senhor das nossas vidas. Sabe por que algumas pessoas não permanecem no Evangelho, aceitam e depois desviam-se e afastam? Porque estão ali olhando para o homem, olhando para as falhas, olhando para as fraquezas, olhando para os erros, para os defeitos. Quem não tem defeito nesta terra? O único perfeito foi Jesus Cristo, e mesmo assim foi apedrejado, cuspido e crucificado. Mais uma razão: alguém te olhou de cara feia. Um simples olhar atravessado foi motivo para você sair dos pés do Senhor. A Bíblia diz no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro não vem daquele que te olhou de cara feia. A tua providência não vem daquele que te olhou de cara feia. A resposta das tuas orações não vem daquele que te olhou de cara feia.
Então permaneça firme, porque o escritor aos Hebreus disse que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tudo bem, temos respaldo bíblico de que o homem tem que ser exemplo, e eu creio e tenho conhecimento de causa. Porém, a prioridade principal é olhar para Cristo. Alguém falou mal de mim, não vou mais ficar aqui nessa congregação. Queridos, se alguém falou mal de você, se alguém te criticou, isso significa que você está produzindo frutos. Ninguém lança pedra em árvore que não está produzindo fruto. Então, se estão criticando, pega as críticas, pega as palavras que estão lançando, constrói um altar para que você chegue mais perto deste Deus. Transforma as críticas da oposição em um trampolim, pula nesse trampolim e salta para uma intimidade mais forte com esse Deus que você serve. Você aceitou a Jesus Cristo, você aceitou a esse Deus maravilhoso. Os ventos vão vir, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas que você permaneça firme, que nada te tire nem te arranque. Ah, mas a mensagem que o pastor pregou, que a irmã pregou do ciclo de oração, que o culto de ensinamento foi uma mensagem de indireta. E daí? Foi indireta para você, mas para alguém foi a voz de Deus falando ao coração dele. A carapuça só cabe na cabeça daquele que foi preparado. Então quem não deve não teme. Se você não está com culpa no cartório, pode pregar a mensagem encomendada, a mensagem de indireta, não te atinge. Na maioria das vezes, quando te atinge, é porque você está necessitando, ou estava necessitando realmente ouvir aquilo. Mas o nosso coração duro, porque existem pessoas que não nasceram para serem subordinadas. Tem gente que já nasce com o coração de chefe. E Jesus Cristo nos deixou o exemplo de servo. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido, e dar a minha vida em resgate de muitos. E tem pessoas que não querem ser subalternas, serem submissas. A mesma coisa é o homem com a mulher. Se o homem deposita amor no coração da esposa, da mulher, automaticamente isso vai ser retribuído em uma submissão, em um comum acordo. Eu te dou, você me dá, eu deposito e recebo. A mesma coisa. Não podemos esquecer que no céu, no próprio céu, existe hierarquia. De cima para baixo, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aí vem os arcanjos, querubins, serafins, aqueles que ardem como fogo, que adoram sobrevoando o trono do Todo-Poderoso, os anjos do Senhor, no próprio exército, o general, o coronel, o tenente, o major, o capitão, o subtenente, o sargento, o cabo, o soldado, o recruta, vai. Então isso não pode ser ultrapassado. Tem pessoas que obedecem mais o patrão no serviço, não perde o horário, bate o cartão certinho. Se o patrão chamar a atenção, ele baixa a cabeça, porque ele sabe que tem um salário no final do mês para ele receber, então ele se humilha ali naquele momento. E às vezes na igreja qualquer coisa se fere, se machuca. Ah, eu não fui com a cara desse pastor, não fui com a cara dessa irmã. Meu amigo, minha amiga, você não está ali para agradar, você está ali para servir a Deus. Se esforce. Pedro andou sobre as águas, o vento soprou, Jesus estava do lado. Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para o vento e afundou. Existem muitas pessoas afundando porque estão olhando para o vento. Olha para Jesus.
Josafá se levantou diante de uma grande dificuldade. A multidão estava vindo contra ele. Qual foi a atitude de Josafá diante daquela grande adversidade? Se humilhou, jejuou, consagrou, convocou o povo para orar. O povo obedeceu a voz de Deus através de Josafá, e o nome do Senhor foi glorificado. A Bíblia diz que Josué e Caleb, queridos, se destacaram em meio àqueles 12 espias, porque eles não olharam o tamanho dos gigantes. Tinha gigante na terra, era difícil, era, mas Deus estava com eles. Se Josué olhasse o tamanho das muralhas de Jericó, Deus não tinha dado vitória. A Bíblia nos diz que Davi, no meio de tantos homens abalizados, preparados, estruturados, foi levantado por Deus e derrubou o gigante Golias.